Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Boa noite, Andréia. Boa noite, Nadir, Leandro, Roberto. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite, Fábio Tudo Arthur. bem? Salve. Boa noite, pessoal. Bom dia, Deia, Dê, Leandro, Nadir, Roberto, Camila, Gial. Nadia. E aí, preparado para mais uma live? Estamos aqui, né? É boa. Pessoal, lembrando aí, quem tá chegando, pegar o copinho com água para a gente pedir para a espiritualidade fluidificar. E a gente começa. Boa noite, Amanda. Mandinha, Kellen. Aí, mais uma lição muito boa essa, hein? Muito boa. Lição número 44, a lição do essencial. É uma lição rápida, mas que dá para ter boas reflexões, né? Dá pra gente tirar muita coisa dela, né? É verdade. Todas essas lições desse livro vêm com um tapa na nossa cara, passa batido e dá Sim. paz por onde. Às vezes a gente vai esquecendo, né? Aí Deus vai lá e dá um. Mostra pra gente. É isso aí. Bom, vamos começar com a Vamos. nossa prece, então. Vamos começar pedindo aí para a espiritualidade nos abençoar aí nessa noite, nessa semana, que nos traga paz, que nos faça olhar por esse ensinamento que nos é dado no dia de hoje e que a gente consiga colocar em prática. Que abençoe nossa noite e que nos dê discernimento, né, para a gente seguir sempre o caminho do bem. Que assim seja. Bom, podemos começar então? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 44, a lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si sobre as coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida, por meio de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra, comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmínia.
em luxuosa galeira de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se, com respeito, ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na geleira e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiram junto dela, exclamou: Meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que consigo de mais útil, o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido ao separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Muito bom, né? O texto por si só já fala, assim, a gente já dá para ter um bom entendimento dele, do que é essencial, né? Mas, assim, conversando, né, o que a gente pode trazer, né, nas reflexões feitas, né? O que é o essencial, né? Essencial é aquela coisa que a gente não fica sem. Então, por exemplo, a minha alimentação é uma coisa essencial. Eu não posso ficar sem comer, senão eu vou me despedir desse corpo, né? Mas eu falo assim, eu tá mexendo no celular não é uma coisa essencial. Então, e assim, né? Quando ele vai falando aí no comecinho dos trechos, né? Ele fala, né? Ele tenta descobrir qual que é a verdadeira felicidade, né? E às vezes a gente começa a correr atrás das nossas coisas, né? Dos nossos objetivos, vai tentando conquistar as nossas coisas. E aí, quando a gente conquista, às vezes a gente ainda não está satisfeito, né? A gente não, Sim. ou não é alguma coisa que também era essencial. Às vezes a pessoa tem apenas uma vontade, né? E aquilo que ela conquistou, passou, né?
gente pode estar ligado isso às coisas que são nossos consumismos, né? Do nosso dia a dia, claro, a gente está na carne aí, né? Então a gente tem os prazeres ligados, né? E, e ele até comenta, né, a questão do texto mesmo, né? A moça era uma moça rica, né? Na época era uma coisa natural, né? Andar com muitas joias. Era uma coisa da sociedade ali. Uhum. E então a gente às vezes tem isso e às vezes não é tão ligado. Tem gente que não é ligado, tem gente que é preso nesses, vamos dizer assim, falsos prazeres. É legal às vezes a gente tentar descobrir qual que é a verdadeira felicidade. O que de fato realmente te traz essa felicidade. E às vezes, né, Felipe, a gente até tem consciência do que é a nossa verdade, o que são os nossos propósitos, a nossa essência, mas às vezes a gente se perde em como realmente colocar elas em prática, né? Às vezes a gente tem a consciência, mas aí na correria da vida a gente vai se perdendo e não mantém aquilo ali forte, né? Realmente enraizado. E aí vai se perdendo. Às vezes, por exemplo, a gente fala assim, o que é essencial na minha vida? É ter uma boa relação com a minha família. Mas na hora do almoço, tá todo mundo, cada um num lugar, ninguém almoça junto. Quando sai para comer num lugar diferente, num restaurante, todo mundo fica mexendo no celular. Então, será que eu estou fazendo tudo, né, para manter o que é minha essência, meu propósito, o que é essencial para minha vida? Você está presente, né, naquilo que é o essencial, que você diz que é o essencial, né? Sim, E é legal, às vezes, a gente ficar de olho nisso, que é essencial, porque às vezes a gente não dá o determinado valor e aí a gente acaba caindo em frustrações. E é essas sim, frustrações que acabam corrompendo a gente. A gente chega, conquista aquilo que a gente quer e na hora do vamos ver, estamos fora. sim, exatamente. É muito legal isso, né? Porque acaba que a gente está ligado às questões, por exemplo, dos planos de Deus, né? E o que Ele tem trago para nós, né? E aí eu tava estudando, né? E vi uma parte de um trecho, né? E ele falava assim: lembra do livro, do filme do Todo-Poderoso, né? Quando ele vem, né? O Deus vem e fala pro. Era o Morgan Freeman. Uhum. Eu não lembro o nome do personagem, né? E ele fala: você vai fazer a arca para mim. Ele falou assim: não, mas eu tenho outros planos. Aí ele olha para ele: você tem outros planos, né? E dá aquela. Ou seja, os planos de Deus perto dos seus planos, né? O que Sim. são isso, né? Porque, no fundo, tudo está interligado e tem a ver com o que a gente está buscando, né? Então, Deus sabe qual que é a verdadeira felicidade para a gente. Uhum. E, inclusive, ele fala, né, no mesmo filme, né? Quando a pessoa busca alguma coisa, né? "Ah, eu peço para Deus ser paciente." Aí ele fala: você acha que Deus vai te dar, vai ser você ser paciente ou vai te dar a oportunidade de ser paciente? Sim. Então, é muito bacana, né? É. E a gente também vive muito no imediatismo, né, Felipe? A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E o nosso tempo, na maioria das vezes, é muito diferente do tempo de Deus, justamente por isso, porque Ele sabe os melhores planos para a gente, Ele sabe quais os melhores caminhos que a gente tem que traçar, né? Que a gente tem que trilhar. Então, realmente a questão que a gente sempre comenta aqui nas lives, né? Do orar e vigiar e estar sempre atento às questões, né, que a gente está envolvido, as situações desafiadoras que a gente vive, para a gente não se perder, né, no que é essencial para a gente mesmo, no que a gente se comprometeu a fazer quando a gente veio nessa nova reencarnação. E assim, né? Quando ele fala no texto, né? E fala da moça, né? Automaticamente a gente, quando a gente começa a ler, né? Automaticamente, às vezes, a gente acaba julgando ela, né? Fala assim, nossa, aí que pega na parte que ela
tava com um saco, tá com as melhores joias ali, né? E tal. Você vê, as pessoas que estão de fora já começam esse julgamento sem saber o que de fato era. E aí você Sim, pega que realmente a pessoa não era, vamos falar assim, ligada aos bens materiais. Ela tinha um propósito que era essencial para ela. E aí ela meio que mostra para os outros o que de fato realmente era essencial. sim. Que Outro... é quando ela fala do filho, né? Uhum. Meu filho é o que eu possuo de mais precioso. E aqui eu tenho o que considero mais útil. E é legal a gente ver essa questão, né, dos bens materiais, né, o tanto que isso influencia na vida das pessoas, né? Eu gosto muito de comparar os filmes, né? E um outro filme que é bem legal a gente trazer essa comparação, né? É do Senhor dos Anéis, né? Você vê, né? O Sméagol, ele era muito preso ao bem material do anel. Assim, não estou entrando no detalhe do filme em si, o propósito disso. Mas você vê, ele era preso ao anel, que era um bem material, e aquele bem material fez ele até definhar, né? Foi acabando com ele. E isso acontece, né? Na hora da. Muita gente, às vezes, fica tão presa ao bem material e esquece de viver, né? Trabalha tanto para conseguir dinheiro, 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 aí depois arruma uma doença, não aproveitou nada. A gente quer economizar tanto que às vezes está passando por uma dificuldade lá, tem que comprar um remédio para dor de cabeça, não quer gastar o dinheiro para comprar o remédio para dor de cabeça. Então está Uhum, ligado essa questão material. sim. E o material, assim, aqui na Terra, ele é necessário, né? A gente precisa mesmo dos bens materiais, de dinheiro para comer, para sobreviver. Só que a gente também não pode se esquecer do que é essencial, né? Que é a caridade, que é o amor, que é o que a gente vive dentro de casa com a família, como a gente trata os nossos pais, os nossos filhos, como a gente recebe uma pessoa dentro da nossa casa, o trabalho que a gente faz no centro, né? Isso é até uma coisa que a gente comenta muito lá na casa, de a gente estar sempre conectado com o que a gente foi fazer, né? Então, por exemplo, quando a gente está lá dentro da casa, a gente está sempre conectado com aquela energia, com aquelas vibrações, para que a gente consiga fazer com excelência o que a gente se propôs, que é ajudar o próximo, né? Ajudar as pessoas e nos ajudar também. Porque se a gente está lá na casa, mas o nosso pensamento está lá nos problemas, está em outro lugar, a gente não está fazendo, né? O que a gente se propôs a fazer com qualidade, com amor, Então, com dedicação. você comentou, né? Às vezes a pessoa fala que o filho é essencial e a hora que está na mesa, tá mexendo no celular, tá cuidando de outras coisas, né? Então, assim, a Sim, gente tá ligado e presente, sim, do que é essencial para nossa vida, do que é importante. uhum, exatamente. Essa, essa questão também do texto é muito legal a gente ligar quando a gente fala dos bens materiais para a gente não ficar preso a eles, né? A gente tem que tratar as coisas hoje como tudo que é emprestado para nós. Ou seja, Uhum, hoje minha casa, essa roupa que eu estou vestindo, é, esse corpo que eu estou hoje é uma coisa emprestada. Tá? O que é meu mesmo, né? São minhas memórias, o meu sentimento. uhum, Então, não ficar preso a isso. E sim, a gente já é legal a gente começar, às vezes, a fazer esse desprendimento, sim, dessas coisas. Claro, eu não estou falando para a gente não ser cuidadoso com as nossas coisas, viu? Se você tem sua casa, cuide de sua casa, mas não fique preso a isso. É uma coisa emprestada. Quando a gente sair daqui e for para um outro lugar, a gente não vai levar nada disso. Male, male, se a gente levar, é uma roupa que vai dentro do caixão. E olha lá. exatamente. Isso é muito importante mesmo. Que às vezes a gente vive numa ilusão, né? De pensar que tudo isso aqui é nosso. Ah, eu vou construir.
uma casa maravilhosa e vou ter tudo do bom e do melhor, e aí vai se esquecendo das outras coisas. Porque no fim das contas a gente vai para o mesmo lugar, né? E não vai levar nada do material que a gente construiu aqui. Por isso que é tão importante a gente sempre praticar a caridade, nossos valores morais, que são o que vai propiciar para a gente um lugar melhor lá do outro lado, né? Porque se a gente também só tiver práticas ruins aqui, só fizer o mal e não tiver assim ligado às leis divinas, também quando a gente for para o outro lado, a gente só vai colher isso também, né? A gente só vai ter lugares ruins, companhias ruins, assim como aqui na Terra também. É, é muito legal a gente ver essa questão do texto e linkar algumas coisas, né? Não é errado a gente ter bens materiais. Muito pelo contrário, é bom, mas é muito mais difícil, às vezes, a gente conseguir ter essa diferenciação. Você pega assim a pessoa e fala assim: Nossa, eu sou totalmente desprovido de bens materiais, eu não ligo para isso. Ó, pra você ver, eu só tenho uma blusinha aqui e não tem mais nada. Mas vai lá tirar a blusinha dessa pessoa para você ver. Eu só viro bom, né? Aí Sim, vai, acaba com você, né? Aí você fala assim: Mas você não é desprendida, né? É uma falsa, um falso desprendimento. E aí quando você vem trazendo, né, as pessoas que já têm, às vezes, um poder aquisitivo maior e tudo mais, que sabe o valor das coisas, sabe, às vezes, um detalhe ou outro, e sabe que é importante também. Isso é muito legal, né? Quando a gente sabe a questão dos valores e tudo mais. sim. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes, a gente fica, né? Nossa, eu queria tanto ganhar uma loteria. Claro, é ótimo, né? Mas você fala assim, mas tá, e aí? Você ganhou, aí às vezes fala assim, nossa, fiquei milionário. Aí você perde um pouco dessa noção desses valores. Porque foi uma coisa que foi tão fácil, né? E Exatamente. às vezes a pessoa que conquistou isso, que gerou várias, sei lá, vários empregos e que tem um discernimento desses valores, sabe como que é mais fácil, mais difícil, então dá mais valor. Uhum, Claro, não é apegado ao bem material, que é sim, o que a gente traz, né? Mas é saber valores para desapegar. sim. E até falando dessa parte aqui que a gente estava comentando, que é quando a mulher fala o que, que é mais precioso para ela, e aí tem a questão do pré-julgamento, né, que você falou que todas as pessoas que estavam naquele bote ali pensaram que ela estava carregando dentro da sacola várias joias, as joias mais preciosas que ela tinha, né? E na verdade não. Ela mostra que dentro da sacola ela tinha 2 pães e 10 figos maduros. Então, nesse momento, ela, além de estar ali mostrando às pessoas que ela era uma pessoa humilde, caridosa, que ela não estava apegada às coisas materiais, ela ainda ajudou as outras pessoas que estavam ali com eles, né? Dando a Tudo bem, comida, fazendo bem, dando a comida necessária para que eles conseguissem chegar até na terra firme. E eu achei interessante que tem às vezes a gente pensa, né? Ah, eu tô aqui no desenvolvimento, tô na espiritualidade, então eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer tudo da melhor forma. Só que a gente não vai conseguir fazer isso sempre, né? Tem até uma frase que eu gosto muito de falar, que a gente tem que ser suficientemente bom. Então, naquele momento, naquilo que você está fazendo, dê o seu melhor. Se você não conseguiu fazer com perfeição, tá tudo bem, mas a gente tem que se esforçar para sempre fazer o nosso melhor, né? Então, nesse momento aqui, ela poderia só se importar com ela e com o filho, mas na verdade não. Ela pensou nela, no filho e em todas as pessoas que estavam ali com eles, né? Eu achei muito bonito assim da parte dela. é verdade. Você vê, né? A lição de moral que acabou que ela deu em todo mundo, né? Sim.
foi o centro das atenções no começo, todo mundo olhava, né? E realmente isso acontece. Se passar uma pessoa muito bem vestida, com os bens que você fala assim, nossa, olha que legal, eu quero ter. Todo mundo olha, puta, a gente tá, que é uma coisa que a gente quer conquistar também. Sim. Aí, e aí depois a gente vê, né? Ela ainda foi lá e deu um ensinamento. Uhum. Eu tava estudando, né, e tava vendo as reflexões, né, do que o pessoal falava nos capítulos. E falava, né, por exemplo, aquela moça que escreveu os livros do Harry Potter, né? Ela ficou uma mulher muito rica, né? Escreveu grandes livros e muito sucesso e tudo mais, né? Conquistou o que ela queria conquistar. Aí você pega, por exemplo, o Chico, né? O Chico também escreveu um monte de livros, né? Mas ele não era apegado a essas coisas materiais. E Sim. aí ele mostrou da forma dele, ajudando da maneira que ele soube ajudar, qual era o caminho a ser Uhum. seguido. Sim. Tem até uma passagem aqui do Evangelho que eu estava lendo esses dias e lembrei dela quando eu li a lição. Eu até queria ler um pedacinho, ela é grande, mas eu vou ler só o comecinho, porque eu acho que complementa muito isso que a gente está falando. É no capítulo 16, no item 9. É a verdadeira propriedade. Fala assim: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, e o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Eu achei que caiu muito bem assim com o que a gente falou, sabe? Sobre o que realmente a gente precisa levar daqui, né? Dos ensinamentos que a gente tem aqui na Terra. Nós vamos sim construir coisas, conquistar coisas materiais? Vamos. Mas o que a gente vai levar para o outro plano, né? Eu acho que é exatamente isso que fala aqui nessa passagem. É mais interessante a gente ter dentro da gente aquilo que vai ajudar a gente mais no outro plano do que nesse. Então, a caridade, os conhecimentos, os ensinamentos que a gente construiu aqui, né? Achei bem bonito isso. Muito, muito bacana. E é isso mesmo. É igual eu comentei, né? Esse trecho desse livro, né, esse capítulo, é um capítulo talvez rápido, de fácil entendimento, né? Sim. Que às vezes a gente precisa ficar prolongando muito, mas abre muitas reflexões para a gente com questões materiais que às vezes a gente é muito ligado, né? Uhum. E que acaba às vezes dando um tapa na nossa cara porque a gente vai atrás de muita coisa material e esquece do que é importante, do que é essencial, né? Sim. Da saúde é essencial, mas cuidar da alma também é essencial. Ter seus poderes é essencial, mas é mais essencial a gente prestar atenção no que nos traz a verdadeira felicidade. Sim. E até no outro estudo que a gente fez na semana passada, a gente até comentou sobre a importância desse crescimento pessoal, né? Ser em silêncio também, porque às vezes a gente percebe muito aqui que hoje as pessoas fazem as coisas, né? Muito querendo o aplauso do outro, né? O reconhecimento do outro. E a gente tem que fazer as coisas, né? Se apegar àquilo que realmente nos aproxima
da verdade, da essência, daquilo que a gente acredita, do que Deus quer pra gente, do que Ele preparou pra nós, né? Então, eu percebo que hoje em dia, nessa vida que a gente está levando, às vezes muito apegada às redes sociais, né? A essa visualização, as pessoas estão muito apegadas a essa questão do reconhecimento do próximo. E eu acho que a gente tem, sim, né, que ter esse reconhecimento. É tão bom quando a gente recebe um elogio de outra pessoa, fala, nossa, que bacana que você fez isso, que legal que você está distribuindo cestas básicas e tal. Mas será que a gente está fazendo de coração, né? Será que a gente não está fazendo só para ter o reconhecimento do outro? Que é o principal, porque não adianta também a gente se esforçar, ir no centro, fazer caridade, falar que é bondoso e tal, mas lá dentro, na nossa essência, a gente não está realmente fazendo isso, né? Com verdade, com Tá com esforço. É, A gente tem que tomar muito cuidado com isso, realmente. Quando a gente faz alguma coisa de coração, a gente não precisa de aplauso. Por dentro, sim. a gente já vibra toda essa felicidade, né? Uhum, Com- Já completa, né, a gente por dentro. Então, sim. e realmente, a gente tem que se policiar muito a isso e prestar atenção nisso. Uhum, Esquecemos que somos um espírito passando por um período nessa terra. Verdade, Maria. Somos espíritos eternos. Hoje estamos aqui. Hoje eu estou aqui conversando com a Vitória, falando um pouquinho nessa live. Amanhã vai saber onde a gente vai estar. Um sim. outro, um outro plano, um outro lado. Então, assim, É mais uma oportunidade, né, que Deus deu pra gente, da gente vir até aqui, evoluir um pouquinho mais, porque são com os desafios, com as dificuldades que a gente enfrenta aqui na Terra, né, que a gente vai crescendo aos pouquinhos. Porque se fosse tudo mil maravilhas, né, não faria sentido, a gente ia estar preparado para ir para lá, esses dias né? tem uma coisa que falava assim, né? Todos nós erramos, né? Não cabe a nós julgar o erro dos outros. Cabe a nós sermos melhor do que a gente foi ontem. Se não fosse para a gente errar, a gente não estava aqui nessa terra. Então, Sim. aqui é o lugar da gente errar. Mas o mais importante que errar é a gente aprender com o erro. Então, não ficar julgando ou culpando o erro do outro. Mas vamos aprender para não fazer igual ou Uhum. errar de novo, né? É, Então, cada ensinamento que passa por nós é importante, né? Isso faz parte do nosso grau de evolução e tudo mais. Então, sim. assim, vamos desapegar dos bens materiais e aprender evoluindo com eles. Claro, enquanto tiver ao nosso alcance, vamos usar, né? Poxa, viemos aqui tivemos essa oportunidade, por que não, né? Mas Uhum. se matar por conta disso. Sim. E é igual você falou no começo, né, Felipe, que às vezes a gente pede muitas coisas a Deus, né? Reza e fala, ai Deus, estou precisando muito de paciência, calma. E aí a gente acha que Deus vai mandar uma caixinha de presente, né? Com um pouquinho de paciência, com um pouquinho de calma. Mas na verdade não, ele dá a oportunidade da gente aprender, né? Por nós mesmos. Porque a verdade é essa, que Deus nos deu a oportunidade de virmos aqui, a gente tem o livre-arbítrio, né, para fazer as nossas escolhas, e é exatamente isso que ele quer, que a gente saiba escolher as melhores coisas. Então, nós vamos ter desafios? Vamos. Qual caminho a gente vai seguir? A gente vai seguir o caminho mais fácil, que às vezes a gente vai conseguir passar com mais tranquilidade, mas que lá na frente não vai levar a gente, às vezes, para um fruto tão bom como a gente merece, como Deus gostaria, ou a gente vai pelo caminho mais difícil, mas que a gente vai tirar muito mais ensinamento, né? Vai chegar muito mais preparado lá na frente, bem mais próximo da essência mesmo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que sempre estar atento, né? Nas atitudes, nas nossas situações, nos relacionamentos que a gente vive aqui na Terra, a sempre estar vigio mesmo
do que a gente pensa, do que a gente escolhe, porque tudo tem uma consequência, né? Ela vai ser boa ou ruim, dependendo daquilo que a gente escolher, né? E nem sempre, às vezes, a gente vai saber se aquilo lá foi bom ou foi ruim. Sim, Conforme passa o tempo, a gente vai começar a entender. Às vezes, naquela hora, a gente acha que uma coisa é ruim, mas mais para frente a gente entende que é uma situação boa, que foi melhor daquela maneira. Então, uhum, às vezes a gente julga errado, mas sim, cada situação é uma situação. exatamente. É igual nessa lição mesmo, né? Todo mundo estava julgando a moça da pior forma, né? Como uma pessoa superior que estava ali esbanjando todos os bens. E no final, como você falou, ela que deu a lição para eles, né? Mostrando o que que realmente é essencial, o que que a gente precisa na vida mesmo. Verdade. Bom, acho que desse capítulo, assim, pelo menos da minha parte, essa lição do essencial, eu acho que é bem isso. Essa Sim, foi um pouco mais rápida do que as outras, é, mas a gente vai estar falando as mesmas coisas. sim, A ideia mesmo é essa, a gente não ficar preso aos bens materiais e sempre ligar o que é importante para nós, que é essencial. sim, exatamente. Bom, da minha parte também é isso. Acho que a gente conseguiu abordar bastante. Eu acho que é um tema muito importante, né? É algo que a gente vive muito hoje em dia, essa questão das questões materiais, né? Do que a gente tem de material e que às vezes a gente vai, acaba se perdendo mesmo no que é essencial, que é exatamente o título da lição. É, E a gente é isso. fica muito ligado ao consumismo, então, por isso que a gente Sim, está perdendo nisso. exatamente. Bom, então ficamos assim. Pessoal, Sim. espero que deu para ter tido um ensinamento aí. Vamos colocar em prática a questão dos bens materiais. Sim. Vamos ligar, tchau. E semana que vem estamos aí novamente. Mais uma live. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. A gente espera que todo mundo tenha conseguido aproveitar um pouquinho, tenha recebido os ensinamentos assim como a gente também, que a gente está aqui aprendendo todo mundo junto, né? É isso. Boa semana para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Semana que vem a gente está aqui de novo, se Deus É quiser. isso. Obrigado, Vitória. Obrigado, pessoal. Obrigada, Felipe. Deus. Um beijo no coração de todos. Beijo, pessoal. Tchau.